Prezados amigos e irmãos, eu estou de volta para o estudo do Apocalipse em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham seguido sempre as aulas que eu tenho dado para ter uma explicação sobre tudo o que vai acontecer, já está acontecendo. Nós hoje vamos ler do capítulo 20 apenas o versículo 11. O título é O Juízo Final. Versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É só esse versículo na Bíblia. Agora vamos para o livro, a explicação. Versículo 11 no livro. Então vi um trono branco e o que estava sentado sobre ele. João tem o privilégio maravilhoso de ver Deus, o juízo, no seu trono branco, que simboliza a intocável pureza de tudo o que é do Senhor. Após os 1000 anos do reinado de Jesus, estará terminado o juízo final e as 7 dispensações, ou os ciclos da história do mundo. O pecado desaparecerá do coração dos homens e a morte será lançada no lago de fogo, junto com o inferno. O plano da redenção dos homens estará completo. E a hora do julgamento dos mortos chegará. O lugar onde esse julgamento se dará deu lugar a muitas teorias, onde será quais as nações que entrarão no milênio. Está em Mateus 25, 31, 40. Como será o julgamento dos crentes diante do trono de Cristo no céu, para receber sua recompensa pelo que fizeram quando carne? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E como será o julgamento do grande trono branco, em que somente os incrédulos serão julgados? O objetivo do julgamento das nações não é o milênio, mas a vida eterna ou o castigo eterno. Mateus 25, versículo 46. O julgamento do trono branco não será na terra, e não participarão dele os que foram anteriormente ressuscitados. Somente serão julgados os mortos, que não foram salvos pelo sangue de Cristo. Em Apocalipse 20, versículo 6, lemos claramente o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Fecha aspas. O fato do julgamento está bem firmado no ensino bíblico. Em Romanos 2, capítulo 2, versículo de 6 a 10, o apóstolo Paulo trata dele e nos versículos 7 e 11 é bem incisivo. Abre aspas. Dará a vida eterna aos que
perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Fecha aspas. João foi levado aos céus com tanta rapidez que a terra e o céu desapareceram de sua vista. Prova que não será neles o julgamento. João é um poeta nato. Esse texto é de grande beleza. O universo natural foge da glória e da maravilhosa presença de Deus. Há dentro dessa poesia uma verdade bíblica digna de observação. Voltemos ao capítulo 6, versículos de 12 em seguida. Quando o sexto selo for aberto, e é descrita uma revolução na natureza, o sol se tornou negro, a lua vermelha como sangue, as estrelas caíram, o céu desapareceu e as montanhas foram abaladas de seus lugares. É agora, no capítulo 20, que vemos todo esse horror cósmico, fecha aspas, cumprido. É nesse capítulo. Deus está sentado no seu trono branco, indicando a glória e a majestade dele. João não identifica aquele que está sentado, mas no Apocalipse geralmente é Deus quem está sentado no trono. Apocalipse 25, versículos 1, de 7 a 13. No livro são apresentados 2 tronos, o do capítulo 4 e o do capítulo 20. O primeiro estava no céu e o segundo não é revelado, onde se encontra exatamente. Ao redor do primeiro trono, um arco-íris que simbolizava a beleza das promessas da aliança que haveria de se cumprir. Ao redor do segundo, nada existe, porque nada se deve esperar. Nenhuma aliança mais será feita com o homem pecador. Do trono do céu saíam relâmpagos, trovões e vozes, expressões de castigo para o mundo dos homens. Do trono do capítulo 20, nada existe para esclarecimento, a não ser mostrá-lo grande e branco. Figuras representativas de poder e justiça. Não haverá mais chances de purificação, provação nem juízo para os homens. Só sentenças inflexíveis, sem possibilidade de arrependimento e perdão. No primeiro trono havia ao derredor seres viventes, em outros tronos, juízes, assistentes do Deus vivo e que serviam como executores da jurisdição dele, que é o poder legal de aplicar os juízos às questões que seriam analisadas e julgadas. No segundo trono, nada mais se vê, a não ser ele, único e absoluto. Nenhuma ajuda e ninguém para interferir no juízo do grande Senhor dos exércitos. Nada mais lembra os juízos misericordiosos, a graça das 7 tochas
que são os 7 Espíritos de Deus. Os juízos que procedem desse segundo trono são só castigo e condenação para os que estão diante dele. O mar de vidro que estava diante do primeiro era a representação de uma planície que funcionaria como um abrigo, pois muitos dali seriam conduzidos à glória. Nesse outro não haverá mais lugar de abrigo, de paz e de descanso, porque não haverá mais salvação para ninguém. Nenhum hino de louvor e gozo se ouvirá, mas o silêncio dos ímpios, que serão lançados no lago de fogo, o inferno, sem remissão para sempre. Surge aí uma aparente dificuldade de interpretação. O próprio João, no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 22, escreve, entre aspas, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Fecha as aspas. Em Mateus 25, versículos 31 a 48, na parábola da vida eterna, Jesus diz que se sentará no trono de sua glória e separará os cordeiros das ovelhas. Há 2 explicações humanas para isso. Primeira, a unidade de Deus Pai e do Deus Filho é tão intrínseca que as ações de um podem ser atribuídas ao outro. Paulo afirma em Romanos, capítulo 14, versículo 17, o seguinte: todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, afirma: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. As 2 afirmações do apóstolo tratam da mesma coisa. Segundo, do ponto de vista judeu, Deus é sempre aquele que tem a majestade e a glória. E mesmo depois de convertido a Cristo, João ainda traz a crença da onipotência de Deus, diante do qual ninguém e nada, coisa alguma, pode se aproximar. O texto do versículo 11 é impressionante. O ser que se acha no trono não é descrito sob nenhuma forma. Impõe respeito e temor. Caso fosse Jesus, seria dito que a sua forma era semelhante a um filho do homem ou cordeiro, porque ele é Deus e homem. Porém, ele também é o juiz e o Pai entregou-lhe todo o juízo que está em João, capítulo 5, versículo 22. Entre aspas, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Aqui, então, ele executa a tarefa que lhe foi confiada, mas o faz na presença da onipotente Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos estão neste momento supremo, porque a força magnífica da presença do Deus vivo é tão terrível que o céu e a terra fogem
e não mais se verá tudo o que existiu até então, deste universo mergulhado no pecado. A história continua e João descreve essa desaparição. Talvez, na mente do apóstolo, as imagens do Velho Testamento estejam bem nítidas, como as palavras do Salmo 102, versículos 25 e 26. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu perecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa, os mudarás e os atirarás fora. Essa é a frase de João. E a nova humanidade receberá um mundo novo, recém-criado. A imaginação poética do salmista é muito bela, mas também é profética e uma grande e importante verdade teológica. No capítulo 6, versículo 12 e seguintes, do Apocalipse, lemos a primeira descrição do fim escatológico, como já foi citado. E isso é necessário para a renovação e a implantação dos novos céus e terra. O homem recebeu a terra, no princípio, perfeita para a sua moradia. Mas o pecado, no princípio, trouxe decadência para o homem e para tudo que foi criado, para que ele cuidasse e usufruísse. Quando Deus julgar os homens, tudo mais será recriado. A Bíblia, em todos os seus detalhes, e todos os seus profetas do Antigo Testamento, retrata com variedade de detalhes o julgamento da natureza. No Novo Testamento, Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz, entre aspas, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. E aqui termina o estudo do versículo que nós nos propomos a ler, versículo 11 da Palavra de Deus. Espero que vocês tenham entendido bem a beleza, a poesia que João expressa nesse texto. João era um poeta. Todo o seu livro é belíssimo, porque ele era realmente um ser dotado de grande espiritualidade. Eu me despeço aqui. E lembrem-se, eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. Por isso estamos estudando o livro de Apocalipse agora, para que vocês entendam tudo o que está acontecendo e que está descrito aqui. Porque Deus não enganou ninguém. Ele revelou tudo aos homens. Agora, ninguém crê. Pensam que é brincadeira, que é história de Trancoso. É pena. Eu espero que vocês não estejam incluídos nesse pensamento. E acreditem que Deus é muito forte e é um grande Deus. E não há nenhum outro igual a Ele. Obrigada. E amém.